Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Nesta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, saiu a notícia aqui no Rio de Janeiro que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi afastado a princípio apenas do jogo contra o Atlético Mineiro. Foi retirado, dos jogadores da relação de jogadores que irão enfrentar o Atlético Mineiro e terão aí uma conversa. Bom, provavelmente essa retirada do Gabriel Barbosa tem a ver com o que ele fez no domingo. Eu, particularmente, já esperava que isso ia acontecer. E mais, se eu fosse da direção do Flamengo, eu teria afastado o Gabriel Barbosa também. As pessoas têm que separar as coisas, porque tem muita gente falando algumas coisas. Tem pessoas que não gostam da diretoria, que estão achando que é tudo culpa da diretoria, que o Gabriel Barbosa é um santo. De santo, ele não tem nada. Gabriel Barbosa de santo, ele não tem nada. A diretoria do Flamengo, eu não gosto da diretoria do Flamengo, sempre falei aqui. Mas existe algumas coisas que você tem que se respeitar. Hierarquia. E o Gabriel Barbosa não respeita hierarquia. Ele pode até ter as suas razões, mas existe hierarquia. E ele não respeita. Então, já para começar minha fala, eu vou dizer o seguinte. O clube que estiver levando o Gabriel Barbosa pode se preparar. Vocês estão levando um problema para o seu clube. E torcedor, pode gravar o que eu estou falando aqui. O clube que o Gabriel Barbosa for, no início, vai ser flores. Mas se ele não conseguir o que ele quer, que é sempre ser o holofote, vocês, torcedores, que vão abraçar o Gabigol quando ele chegar, vão ser os primeiros a querer que ele saia. Vou ser curto e grosso para depois explicar. Eu, como torcedor do Flamengo, acho que o Gabriel Barbosa já deu. A situação dele no Flamengo já deu. O Flamengo poderia ter agido de uma outra maneira por tudo que ele fez pelo Flamengo? Sim. A diretoria do Flamengo errou num montão de coisa. E eu não, se eu votasse, se eu pudesse votar, eu não votaria em quem essa diretoria do Flamengo está apoiando. Eu não gosto do Braz, não gosto do Landim, não gosto. Mas tem que admitir, os caras conquistaram pra cacete. O Landim, como gestor de dinheiro, é um gênio. Agora, Landim e Braz, como administradores de futebol, são um bando de burro com sorte. Ou seja, eu não gosto da diretoria do Flamengo. Se eu tivesse que votar, eu ia votar em alguém que o Landim não está apoiando. Desde que o cara fosse a favor da construção do estádio, que tem alguns candidatos que não são. Então, para deixar bem claro, eu não gosto da diretoria do Flamengo. Mas se eu sou da diretoria do Flamengo, eu também teria afastado o Gabigol na segunda-feira. Na segunda-feira ele falou, olha só, ele está afastado, ele não joga contra o Atlético Mineiro. A gente vai ter que conversar. E aí eu vou explicar o porquê que eu afastaria e porquê que a diretoria afastou hoje. Essa é a missão aqui que eu vou explicar. Vocês, torcedor do Flamengo, que não é torcedor do Flamengo, principalmente aquele que não é torcedor do Flamengo, que é a maioria, que quer entender. E eu tenho certeza que muitos cruzeirenses, que é o provável time que talvez o Gabigol vá, entendam quem é que está indo para o seu time. Tá? Então vamos lá falar sobre esse assunto, o afastamento do Gabriel Barbosa, a princípio do jogo contra o Atlético Mineiro. Mas eu acho, é só machismo, acho que ele não joga mais no Flamengo. Acho que ele não joga mais no Flamengo. O último jogo dele foi contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Acho isso. É sua opinião. Bom, então vamos lá.
Deixa eu pedir a você, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Olha só, vamos resumir. Que a diretoria errou com o Gabriel na condução do contrato dele. A diretoria errou. A diretoria apertou a mão, fez uma proposta, a proposta aceita, todo mundo acertou tudo, empresário do Gabigol, todo mundo acertou, foi tirado foto, pá, coisa e tal. O Gabigol reclamar sobre isso, que apertou a mão, ficou tudo certo. O Gabigol reclamar isso da diretoria, tá certo? Tá certo, óbvio que tá certo. Foi apertada a mão, na minha opinião, apertou a mão, já está certo. A diretoria do Flamengo voltou atrás. Aí eu falei no outro vídeo e vou repetir. O aperto de mão que a diretoria do Flamengo fez com o Gabigol era uma loucura. Era um absurdo o que o Landim ia fazer. O que o Gabriel Barbosa iria receber e o tempo de contrato, para mim, era um absurdo. O tempo de contrato, até que não. Na minha opinião, o tempo de contrato até que não, porque ele só tem 28 anos. Agora, o que ele ia receber era um absurdo. Para mim, não valia a pena. Por quê? O Gabriel está 2 anos sem jogar nada. O Gabriel, apesar de ser um cara histórico no Flamengo, vai ficar na história do Flamengo por tudo que ele fez, mas futebol é momento. Não dava para fazer um contrato com o Gabriel sem ele estar jogando nada. Porque, na verdade, esses 2 anos que o Gabriel tá no Flamengo, esses últimos 2 anos, ele só recebeu, ele não fez nada. Ah, mas o Tite não colocou ele. Irmão, isso aí é outra situação. Talvez a diretoria até contratou o Tite para queimar o Gabriel mesmo. O Gabriel e a diretoria do Flamengo não se bicam há muito tempo. Há muito tempo que não se bicam. Ou seja, não tem santo, nem o Gabriel Barbosa e nem a diretoria do Flamengo. Só que aí a gente tem que olhar pelo lado do torcedor. Aí vamos lá, nesse lado aí. Então vamos explicar. O Gabriel Barbosa está certo em reclamar que a diretoria apertou a mão e não cumpriu. Legal. Porém, o que a diretoria ia fazer é um absurdo se assina esse contrato com o Gabriel. Aí teve pressão da imprensa, teve pressão da torcida, né? E teve pressão dentro do Flamengo, que era um absurdo o contrato que ia assinar com o Gabriel Barbosa. Foi o que a diretoria do Flamengo fez, voltou atrás. A diretoria do Flamengo tem o direito de voltar atrás? Tem. Pega mal você acertar a mão, apertar a mão e voltar atrás? Tem. Mas não é o primeiro. O caso do Dudu com o Cruzeiro não estava tudo certo, ele voltou atrás? Então, não é o primeiro. E a diretoria do Flamengo voltou atrás. Na minha opinião, apesar de ser ruim, né, você ter apertado a mão e voltado atrás, mas pro clube financeiramente, na minha opinião, essa diretoria do Flamengo, que eu não gosto, acertou. Porque se o Flamengo faz o contrato que iria assinar com o Gabriel Barbosa, era loucura, beirava burrice. E burra essa diretoria do Flamengo não é. Então, vou repetir, apesar de eu achar que o Gabriel Barbosa tem razão em ficar com raiva porque apertou a mão e a diretoria não cumpriu, se eu sou a diretoria, eu teria feito talvez a mesma coisa. Por quê? É um absurdo o contrato que era, todo mundo falou, era um absurdo o contrato que o Gabriel Barbosa ia assinar com o Flamengo. Então, fica mais ou menos assim, o Gabriel Barbosa tem direito de reclamar, mas a diretoria, que cometeu um erro no primeiro momento, para mim, acertou em não aceitar esse contrato. Um contrato que eles aceitaram no momento, depois pensaram direito e desistiram. E não é a primeira vez que acontece. Já vimos jogadores acertar tudo e ir para outro clube. Jogador não é vítima. A gente já viu jogadores acertar tudo com um clube e ir para outro. A gente já viu também. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O Gabriel Barbosa é um cara problemático.
Problemático. Se ele não for o centro das atenções, nada presta. Ele já não tinha clima com a diretoria e não tinha clima com alguns jogadores do Flamengo. Ponto. Isso aí é certo. Ele não tinha clima com alguns jogadores do Flamengo. Tá? O tanto que você vê algumas postagens com jogadores históricos, teve uma postagem que estava Diego Ribas, estava Diego Alves, estava Felipe Luiz, estava Gerson, estava Bruno Henrique. O Gabigol não estava nessa reunião. Não estava. Ontem, por exemplo, segunda-feira, que foi o dia da festa, né, de comemoração do Flamengo, ele não estava. Ele não foi. Outro detalhe. Para mim, ele fez premeditado com intenções políticas. Aí é que está o problema. Ele fez com intenção política. Na hora que ele pega o microfone, depois que o Flamengo ganha o título, quem seria o holofote do título do Flamengo? Se chama Felipe Luiz. O Felipe Luiz seria o foco do título do Flamengo. O que esse egoísta do Gabriel Barbosa faz? Tira o foco do Felipe Luiz. Ele não dá nem consideração, não teve nem consideração com o cara que tirou ele, que não estava jogando, e colocou para jogar com o Felipe Luiz. Ele chegou a esse egoísmo, na minha opinião. Ele não teve nem consideração com o Felipe Luiz. Ele só estava pensando nele e, na minha opinião, politicamente, para prejudicar quem o Landim está apoiando. Irmão, vou repetir. Eu não votaria em quem o Landim está apoiando. Não votaria. Mas o que o Gabriel fez foi se meter na política do clube, e eu acho que o pior de tudo, foi não ter consideração com o clube, com os seus jogadores, seus companheiros, mas principalmente com o Felipe Luiz. Bom, aí tem essa situação. E só lembrando, que agora eu vou falar, aquele lance do Gabriel Barbosa botar a camisa do Corinthians, ele fez de propósito. Não foi sem querer. Ele fez de propósito e eu tenho quase que certeza que foi ele que mandou vazar a foto. Essa é a opinião minha. Ele não fez por acaso. Ele fez para pressionar a diretoria do Flamengo. Ele não fez por acaso. Ele fez para pressionar a diretoria do Flamengo. Não foi nada sem querer. Tadinho. Negativo. Ele fez de propósito. Então, tem uma série de coisas que ele vem fazendo, que inclusive a torcida do Flamengo ficou puta com ele. A torcida do Flamengo queria o Gabriel Barbosa fora do Flamengo. E não tem muito tempo isso, não. É só você pegar os posts aí. A galera queria ele fora do Flamengo. Para ontem. Queriam que ele rescindisse o contrato com ele. Só para lembrar, a torcida. E aí, ele faz algumas postagens, né? Contra o clube, contra o Tite. Bom, que o Tite não gosta dele, todo mundo sabia. Só para lembrar, o Gabriel Barbosa não veio jogando nada antes do Tite. Então, irmão, não vem falar que foi por causa do Tite que ele ficou sem jogar. Não, ele já não estava jogando nada. Antes do Tite. Ponto. Aí ele fala mal do Tite. Bom, aí fala da diretoria, mistura um monte de coisa no momento que era de comemoração. Então, na minha opinião, o Gabriel Barbosa foi traíra com o clube, que estendeu a mão, que o contratou, que ele escreveu o nome na história. Eu não vou nem falar da diretoria, tira a diretoria de fora, mas com o clube, com seus companheiros, mas principalmente com o Felipe Luiz. Tá? E aí ele faz alguns posts, aí sai uma notícia aqui no Rio, que um dos candidatos pediu para ele não acertar com ninguém até terminar a eleição. E aí o Gabriel Barbosa entra de cabeça nessa situação. Ele faz pôster, faz algumas situações para expor a atual diretoria. E isso tem influência direta na eleição do Flamengo, que vai ser dia 8, se eu não estiver enganado, 8 ou 9 de dezembro. O que está acontecendo com o Gabriel Barbosa tem influência direta. E ele sabe disso.
Ele sabe disso. E aí, quando ele é afastado, ele diz, não, eu estou à disposição. Inclusive, eu vou para o Maracanã, vou ficar na arquibancada torcendo pelos meus companheiros. Ele não é santo. Ele não é santo. Ele está sendo teleguiado com uma intenção. Teleguiado não, porque acho que ele não faz nada pela cabeça dos outros. Mas ele tem ele está batendo de frente com a diretoria. Irmão, por mais que ele não goste, por mais que você não goste da diretoria como eu não gosto, tem que ter hierarquia, irmão. Tem que ter hierarquia. E o Gabriel Barbosa está fazendo coisas ao longo do tempo que ele não respeitou a hierarquia. Muitas vezes, a própria imprensa, os próprios caras que cobrem o Flamengo, falou, irmão, a diretoria do Flamengo é frouxa, porque o Gabriel Barbosa manda e desmanda. A própria imprensa que cobre o Flamengo falava isso. Ele manda e desmanda. Todo mundo falou isso. Bom, não dá para um cara falar o que ele falou, que na minha opinião foi errado ele falar ali, ele podia falar hoje, e a diretoria ficar quieta. Bom, para mim, a diretoria suspende não, tira ele desse jogo. Bom, para mim, agiu correto. E na minha opinião, se falar, Gabriel Barbosa, brigadão, você não fica mais, não precisa mais jogar não, tá? Eu, como diretor, diante do embate que está tendo, inclusive por questões políticas, eu afastaria o Gabriel. O Gabriel está tentando jogar, por causa da política do Flamengo, a diretoria contra a torcida. É isso que ele está fazendo. E a torcida tem que entender. A diretoria não é santo, mas o Gabriel Barbosa também não é santo. Ele está usando esse finalzinho para ajudar algum candidato do Flamengo. Isso aí é claro. Claro. Eu não votaria em quem o Landim está apoiando. Mas o Gabriel Barbosa está agindo de maneira suja e egoísta com os seus companheiros. Então, irmão, eu, se fosse diretor, já daria férias do Gabriel. Irmão, você tá de férias, brigadão. Acabou. Poderiam ficar com raiva de mim, mas eu afastaria. Porque tudo que o Gabriel fez até agora, ele está batendo de frente com a diretoria. Eu sei que vai ter um monte aqui que vai falar, Magalhães, eu também não gosto da diretoria, para mim o Gabriel tá certo. Então, leva o Gabriel para tua empresa, que tu vai ver se você vai falar isso. Você gosta de um cara que não respeita a tua autoridade como presidente, diretor? Ninguém gosta. Nem chefe de seção gosta de um funcionário que não respeite a autoridade dele. E o Gabriel Barbosa não respeita. Ele não respeita, não é de hoje. Então, para mim, a diretoria do Flamengo está certíssima e vai ficar mais certo se afastar ele de vez. A torcida vai ficar grato, vai lembrar sempre do Gabriel Barbosa, sempre. Ele está na história do Flamengo agora. Tem limite para tudo. E ele não é santo. E a própria torcida queria o Gabriel Barbosa fora quando ele botou a camisa do Corinthians. E quando ele bota a camisa do Corinthians, ele não bota por acaso, ele bota de propósito. Ele fez de propósito, eu tenho certeza que ele fez de propósito. Essa é a opinião minha. Tenho certeza, porque ele não é santo. O cunho dele é minar a diretoria. Eu até entendo, mas tem que ter hierarquia, irmão, senão vira uma zona. Bom, apesar que é uma bagunça. O diretor do Flamengo é meio bagunçado, mas essa é a minha opinião. E segundo, o time que for levar o Gabriel Barbosa, você pode ter certeza do que eu vou falar. Ele vai arrumar um problema no teu clube. Se a proposta que o Cruzeiro fez é verdade, 3 milhões por mês e 4 anos de contrato, amigo torcedor cruzeirense, a diretoria do seu clube é muito otária. Muito otária. Se for isso, 4 anos de contrato, 3 milhões por mês, sem o Gabriel Barbosa estar jogando nada, ele fez 2 gols, beleza. Mas 4 milhões por mês, 4 anos, 3 milhões por mês, podendo virar 5 anos, com o Diniz no comando, o Cruzeiro vai fazer a maior burrice da sua vida. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.